Capítulo 3. Dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições, artigo 63 e seguintes, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos, das delegações, editar o regulamento geral deste Estatuto no prazo de 6 meses contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB sujeitos ao regime da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias, a partir da vigência desta lei, sendo assegurados aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e periodicamente reunião do Colégio de Presidentes e a eles vinculados com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam os que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data da publicação desta lei as normas contidas no título 2º acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto aos mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os conselhos federal e seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB eleitos na primeira eleição, sobre vigência desta lei e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do 3º ano do mandato e em 31 de janeiro do 3º ano do mandato, neste caso, com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2 desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data da promulgação da Constituição, se inclua na previsão do artigo 29, parágrafo 3º do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário inscrito no respectivo quadro fica dispensado do exame da ordem, desde que comprovem em até 2 anos da promulgação desta lei o exercício e resultado do estágio profissional ou a conclusão com aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária realizado junto à respectiva faculdade na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros e as instituições a ele filiadas têm qualidade para promover perante a OAB
o que julgarem de interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Desculpe. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de julho de 1971 e a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei nº 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei 6.884, de 9 de dezembro de 1980, a Lei 6.994, de 26 de maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 1985. Brasília, 4 de julho de 1994. Persista e não desista. Parabéns por você que completou o ciclo certinho de todos os dias do nosso desafio do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.